queridos irmãos do Centro Espírita Caminheiros da Luz, nosso Seluz, que a paz de Jesus nos envolva. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. E antes de entrar no tema propriamente dito, iremos fazer um rápido preâmbulo do assunto. O universo, meus irmãos, é um projeto eterno de Deus, nosso Pai, totalmente planejado nos mínimos detalhes. Por isso que nada acontece sem a vontade ou a permissão do nosso Criador. É importante que compreendamos que tudo está devidamente programado por Ele em toda eterna trajetória. Por isso, não há improviso no universo, na obra divina. Não há surpresa, não há nada que impeça que os seus superiores desígnios se concretize. Compreendamos, meus irmãos, que o universo funciona sob a ação perene e imutável das leis de Deus. As leis de Deus regem e regulamentam todo o funcionamento do universo. Como sabemos, queridos irmãos, nosso planeta está contido na obra universal, ou seja, nosso planeta faz parte do universo. É uma fração, um pedacinho da imensa casa de nosso Pai. A Terra constitui um projeto de Jesus, em que Ele criou, mantém e conduz, aplicando exatamente as leis do nosso Pai. Leis de Deus que Jesus conhece perfeitamente. O planejamento da Terra, portanto, prevê antecipadamente todas as suas fases, bem como todas as principais revelações de Deus à nossa humanidade. Por isso, meus irmãos, é que a vinda de Jesus foi fartamente anunciada. Isso aconteceu a partir de Moisés. Já o Espiritismo, conforme sabemos, foi anunciado pelo próprio Jesus. E a nossa querida doutrina espírita tem anunciado a chegada da era de regeneração. Todos esses anúncios previamente feitos já indicam a organização do nosso planeta aqui na Terra por Jesus. Portanto, não há nada que seja sobrenatural. Não há adivinhação, nem derrogação das leis de Deus. O que existe é o conhecimento prévio por meio da promoção espiritual, da programação espiritual.
que permite anunciar antecipadamente certos acontecimentos futuros que sejam importantes até mesmo para preparar a humanidade. Isso acontece como ocorre aqui na Terra. Por exemplo, o ensino ele é totalmente programado, conforme sabemos. Se o aluno começa a estudar este ano, os professores, os diretores e até os pais dos alunos sabem quando é que esse aluno vai terminar o ensino fundamental, vai iniciar e terminar o ensino médio, porque tudo é programado. Nós temos hoje as programações a médio e longo prazo aqui na Terra. Eventos como, por exemplo, Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas, as eleições que acontecem nos países têm as suas datas previstas e, por isso, podem ser anunciados com a devida antecedência. Pois bem, meus irmãos, por isso mesmo é que tudo fica simples, fácil de compreender quando se tem conhecimento desses aspectos da vida. Pois bem, mas conforme anunciamos, o nosso tema do dia de hoje é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec utilizou como base deste capítulo o registro que está em São Mateus, capítulo 5, portanto, lá no Sermão do Monte, versículos 17 e 18. E nós passaremos agora a analisar essas palavras de Jesus que Allan Kardec utilizou para fundamentar este capítulo, Não vim destruir a lei. E começa o trecho dizendo assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Olha como é interessante. Quem diz isso é Jesus, lá no Sermão do Monte. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Ora, Jesus, quando afirma isso, meus irmãos, ele está, na verdade, anunciando um princípio universal das leis divinas. E esse princípio nós vamos encontrá-lo lá na questão 615 do Livro dos Espíritos, e que nós vamos ler agora para constatar isso. Allan Kardec, então, na questão 615, ele pergunta ao Espírito de Verdade: a lei de Deus é eterna? E o Espírito de Verdade responde: é eterna e imutável como o próprio Deus. Percebe? Se a lei é eterna e imutável, não tem como ser derrogada, destruída. É da natureza da lei. Daí Jesus ter afirmado isso. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei. Ele estava dizendo isso, anunciando este princípio, para que nós, no futuro, pudéssemos compreender melhor. Mas Jesus continua. Então ele diz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. E aqui é muito importante, quando Jesus, então, ratifica, né, a importância do que ensinaram os profetas. Porque, conforme dissemos, o primeiro anúncio da vinda de Jesus à Terra foi feito por Moisés, através dele no Monte Sinai. Mas vários profetas anunciaram passagens da missão de Jesus aqui na Terra. O próprio Jesus afirmava, às vezes, a seus apóstolos, que era necessário que acontecesse aquelas coisas, a fim de que as santas escrituras fossem cumpridas, isto é, a fim de que a programação da sua missão aqui na Terra acontecesse.
E ora, Jesus reafirmou isso várias vezes. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 25 e 20 a 27, onde ele fala de que nós precisamos ter atenção, confiar naquilo que os profetas anunciaram a respeito dele e a respeito de todos os ensinamentos espirituais. Então está aqui dizendo o seguinte: Jesus lhes disse. Jesus estava conversando com 2 discípulos seus. Isso foi no domingo. Jesus foi morto na sexta-feira. E no domingo à tarde, 2 discípulos estavam indo para Emaús, que era um povoado próximo a Jerusalém. E Jesus então se materializou, se aproximou deles e caminhou com eles durante um bom tempo nesse caminho. Jesus então, conversando com esses 2 discípulos de Emaús, diz o seguinte: Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes tudo o que anunciaram os profetas. E ele continua: porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Ele dizendo: olha, tudo isso que aconteceu comigo era necessário que acontecesse, fazia parte da programação, da missão de Jesus. E Jesus continua conversando com esses 2 discípulos. E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. E por que Jesus disse isso? Porque os 2 discípulos estavam arrasados com o que tinha havido com Jesus, com a execução dele, evidentemente. E Jesus, então, vem em socorro desses 2 discípulos e aí ele enfatiza: olha, vocês demoram muito a compreender o que consta nas Escrituras. Tudo isso que me aconteceu era para acontecer porque está escrito nas Santas Escrituras, desde Moisés e por vários profetas que escreveram a seu respeito. Percebe? Com isso nós vamos então entender a razão pela qual Jesus afirmou: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Então não é só a lei, mas também os profetas que cumpriam a lei de Deus, anunciando a vinda de Jesus aqui na terra. E continuando o trecho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, diz Jesus: não os vim destruir, não os vim destruir. E por que Jesus afirma isso? Nós vamos mais uma vez buscar o fundamento no Livro dos Espíritos, agora na questão 614. E o que diz essa questão? Diz o seguinte: Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: o que se deve entender por lei natural? O Espírito de Verdade responde: a lei natural é a lei de Deus. E por que existe essa indagação? Porque durante muito tempo se separou. Dizia-se que as leis naturais eram leis criadas pelo acaso, pela própria natureza. E as leis de Deus eram outras leis. Mas vem aqui o Espírito de Verdade dizer: olha, a lei natural é a lei de Deus. Ou seja, toda lei natural é lei divina, é lei de Deus. E aí ele vai e complementa essa resposta, o Espírito de Verdade, dizendo o seguinte: é a única, olha, a única verdadeira para a felicidade do homem.
Percebe por que Jesus disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la? A única verdadeira para a nossa felicidade é a lei divina. E a lei divina rege tudo, tudo que existe na natureza, inclusive nós, nossas almas, o nosso espírito, é governado pelas leis naturais. E continua, então, aqui o Espírito de verdade. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. Então, a lei de Deus, além disso, é uma mestra. Ela por si só já nos ensina o que nós devemos fazer e não fazer. E diz ele, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Então fica muito claro que quem quiser ser feliz não tem outra coisa a fazer a não ser cumprir as leis divinas. E essas leis divinas regem tudo, inclusive os fenômenos de natureza espiritual. São regidos pelas leis naturais, que, como disse ali, são todas leis divinas. Ora, vejam vocês, quando uma sementinha cai lá na floresta, começa a germinar, nasce, cresce, floresce e frutifica, sem que o ser humano tenha colocado a mão, essa sementinha sozinha ali na floresta, são as leis de Deus que estão governando esta semente que se transforma numa planta, que gera flores e frutos. Mas quando duas moléculas, dois elementos, de hidrogênio e oxigênio se combinam, forma água. A água não é formada pela ação do homem, mas pela ação das leis de nosso Pai. E continuando então o texto, Jesus diz o seguinte, olha, eu vou começar do início para a gente entender. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade, afirma Jesus, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão. O céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. E agora o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que tudo no universo é regido pelas leis de Deus, inclusive os mundos celestes. E lá nos mundos celestiais, essas leis são cumpridas de forma absolutas. Por quê? Porque os espíritos que habitam os mundos celestes conhecem e praticam de forma absoluta as leis divinas, porque essas leis atingem todo o universo indistintamente. É as leis de nosso Pai. E o fundamento disso, vamos mais uma vez encontrar aqui no Livro dos Espíritos, na questão 618. Olha o que nos esclarece essa questão. A pergunta é a seguinte: as leis divinas são a mesma para todos os mundos? Jesus disse que a terra e o céu não passarão sem que essas leis estejam totalmente cumpridas. E a pergunta de Kardec é exatamente essa. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Olha a resposta. A razão nos diz que elas, ou seja, essas leis, devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que o habitam. De modo que as leis divinas, elas têm uma flexibilidade perfeita. Elas são aplicáveis desde os mundos primitivos
até os mundos celestes, porque o universo inteiro é regido, é governado pelas leis sábias de nosso Pai. De modo que todas as leis, meus irmãos, todas são leis naturais, exceto, naturalmente, aquelas que o próprio homem, né, elabora. E essas nós conhecemos, estão nos códigos, nas leis humanas, que são leis transitórias. Mas as leis divinas, né, todas as leis divinas são leis naturais. Por isso que o Espiritismo diz que não há milagres no sentido que foram conceituados, que não há o sobrenatural, o maravilhoso, aquele mistério sem explicação. Tudo está contido nessas leis naturais criadas por Deus. E o fundamento vamos encontrar novamente aqui no Livro dos Espíritos e agora na questão 617, que diz o seguinte: qual a abrangência das leis naturais? Perguntou Kardec. E ele continua perguntando: referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Porque, veja, antigamente se imaginava que as leis divinas se relacionavam com a conduta moral do ser humano. Como dissemos que as leis naturais que regem a matéria são criadas pela própria matéria. Mas aqui Kardec, então, sabiamente, para deixar o ensinamento, faz essa pergunta, né? E olha a resposta do Espírito de Verdade. Diz o seguinte: todas as leis da natureza são leis divinas. Olha, da natureza. Todas as leis naturais são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. E ele vai e esclarece: o sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. E aqui é interessante, nessa resposta do Espírito de Verdade, ele fala: o homem de bem estuda e pratica. Porque nós sabemos que é nosso dever praticar as leis divinas. Nós que já conhecemos o Evangelho, temos o dever de praticar o Evangelho. E continuando, né, o nosso estudo, ele diz aqui Jesus, ele diz o seguinte no final da frase: enquanto reste um único iota e um único ponto. Ele está dizendo que o céu e a terra não passará enquanto a lei não for cumprida de forma absoluta, átomo a átomo. Por isso que Jesus usa a expressão enquanto houver um único iota. O iota é a 9ª letra do alfabeto grego e a menor delas. Ele fala em único ponto. Se faltar um pontinho, ainda não se está cumprindo a lei divina. E as leis divinas precisam ser cumpridas integralmente para a nossa própria felicidade. Pois bem, mas a questão 617A, ela é muito interessante, porque Allan Kardec procura esgotar todo esse tema. 617A, porque, veja, nós temos que aprender todas as leis divinas e as leis universais. Claro que nós vamos aprender isso devagar. Deus sabe melhor do que qualquer um que é assim. Jesus nos conhece, sabe das nossas limitações. Por isso que aprendemos que Deus não coloca fardo pesado em ombro fraco e só dá o frio conforme o cobertor. Questão 617, letra A, diz o seguinte: é permitido ao homem aprofundar nessas leis? Kardec preocupado, ora, se a gente tem que aprender todas as leis divinas, cumprir todas as leis divinas para sermos felizes, precisamos aprendê-las todas.
E aí ele pergunta: é permitido ao homem aprofundar-se nessas leis? A resposta do Espírito de Verdade é a seguinte: sim, sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. Veja que beleza, porque aqui o Espírito de Verdade está dizendo: olha, vocês terão que aprender sim todas as leis de Deus para serem felizes, para habitarem os mundos celestiais, porque as leis são flexíveis e devemos cumpri-las com mais aprofundamento na medida em que nós melhor conhecemos essas leis. Mas aí o Espírito de Verdade vem e anuncia: olha, só que uma existência apenas é, vamos dizer assim, incapaz de oferecer as condições necessárias, o tempo necessário para essa aprendizagem. E aí vem então o princípio da reencarnação, mostrando para nós que teremos que reencarnar ainda muitas vezes, até que possamos compreender em toda a sua integralidade as leis divinas. E quando chegarmos a esse ponto, estaremos morando nos mundos celestes, em plena comunhão com Jesus, com os espíritos crísticos e com o próprio Deus. Então, meus irmãos, conforme vimos, tudo é devidamente planejado e preparado no plano espiritual. Assim, o período de escravidão, por exemplo, que passou o povo hebreu antes de Moisés, e foi, olha, uma escravidão de 400 anos. Esse período não foi por acaso. Era uma preparação do povo hebreu que sofreu agruras, provas e expiações dolorosas, a fim de que estivessem preparados pela dor para receber a primeira revelação da lei de Deus que chegou aqui na terra através de Moisés. E olha, Allan Kardec nos explica que os 10 mandamentos constituem o núcleo da espiritualidade. Os 10 mandamentos estão plenamente em vigor, porque são leis divinas, são eternas, são imutáveis. E os 10 mandamentos, em síntese, ele traz para a humanidade, revela para a humanidade os seguintes principais princípios. Primeiro, o princípio do Deus único, porque sabemos que naquela época a humanidade cultivava o politeísmo, acreditava em vários deuses, cada povo tinha o seu Deus. Mas aí os 10 mandamentos veio trazer a ideia para nós de que só existe um Deus. Trouxe também o princípio do nosso respeito a Deus, nosso Pai. Trouxe ainda o princípio da valorização da família, do respeito à família, o princípio da inviolabilidade da vida, quando diz não matareis, lembra? O princípio da honestidade, não roubareis, não matareis, não fareis falso testemunho. Tudo isso são princípios que se encontram nos 10 mandamentos. Também o amor à verdade. Não devemos fazer falso testemunho contra o nosso próximo, nem invocar o nome de Deus em vão. É o princípio do amor à verdade que já está lá nos 10 mandamentos. E por último, o princípio do respeito à propriedade alheia. O respeito à propriedade alheia, que está exatamente no 10º mandamento. O que diz o 10º mandamento? O 10º mandamento diz assim, olha, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo,
nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. É o princípio do respeito à propriedade alheia. Veja que aqui foi utilizados termos, né, de acordo com a época, que naquela época as pessoas possuíam, era isso, era a sua casa, era o seu servo, era o seu boi, era o seu jumento, né? Eram coisas comuns. Talvez se fosse hoje revelado os 10 mandamentos, nós iríamos ler: não cobiceis o celular, o iPad, o iPhone, o computador do seu próximo, a casa do seu próximo, o veículo do seu próximo, atualizando, né, as nossas necessidades e os bens que nós dispusemos. Queremos dizer, meus irmãos, que se hoje, nós praticássemos os 10 mandamentos na sua integralidade, certamente que o mundo seria outro, não haveria fraudes, não haveria roubos, não haveria furtos, não haveria ódio, não haveria matança, não haveria violência, não haveria guerra, porque isso já está nos 10 mandamentos. Acha um pouco tudo isso? É a essência da religiosidade. Mas, assim como na escola os ensinos vão progredindo, na questão religiosa também, não é verdade? Na questão religiosa também. De modo que, em torno de 1400 anos após a passagem do grande profeta Moisés, chegou então à terra Jesus. E como dissemos, Jesus foi anunciado por Moisés, porque era uma programação do plano maior. Não há adivinhação nisso. O que há é consciência, é conhecimento antecipado daquilo que irá acontecer. E Jesus veio com a maior de todas as missões. Jesus veio revelar à humanidade que esse Deus único é o nosso Pai amoroso, misericordioso, perdoador. Jesus veio anunciar a lei suprema do universo, a constituição de Deus, a lei de amor que rege todas as demais leis universais. Isso que veio revelar Jesus, nosso mestre. E Jesus faz a síntese quando ele diz, em outra passagem, ele diz assim, que a lei e os profetas estão contidos nessa lei de amor. Ele fala, todas as leis e os profetas estão contidos na suprema lei de amor. Pois bem, mas, meus irmãos, conforme vimos, Moisés e os profetas anunciaram a vinda de Jesus. Jesus, meus irmãos, quando aqui passou, anunciou também a vinda da doutrina espírita, falando inclusive que competia a doutrina espírita ensinar toda a verdade e relembrar o seu evangelho. O Espiritismo, nessa revelação de toda a verdade, nos ensina de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Nos ensina como fomos criados, simples e ignorantes. Ratifica que todos são regidos pelas mesmas leis de nosso Pai. Nos afirma a doutrina espírita que o nosso destino é a felicidade. A doutrina espírita, de um certo modo, ela elimina aquela ideia daquele inferno criado apenas para torturar a alma,
o ser espiritual numa tortura eterna, incompatível com a grandeza, com o amor, com a misericórdia, com a compaixão de Deus, nosso Pai, nosso Criador. E a doutrina espírita, nos tempos atuais, meus irmãos, vem fazer uma outra revelação para todos nós. Nos revela a chegada do mundo de regeneração, em cuja transição já nos encontramos. E a doutrina espírita, da mesma forma que fez Moisés, que fizeram os profetas, que fez Jesus, vem antecipar para nós este momento de transição, a chegada da regeneração, aonde o ódio, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja serão aniquilados, desaparecerão. E a fraternidade, como uma verdadeira flor, bela, colorida e perfumada, regerá as nossas revelações, além da solidariedade, como sendo o fruto que nos nutre a nossa alma. Queridos irmãos, nós vemos então que Moisés, vamos dizer assim, estabeleceu os fundamentos, o alicerce do grande edifício espiritual. Jesus ergueu grandiosamente esse imenso edifício, e cabe à doutrina espírita realizar o acabamento desse edifício espiritual, desse edifício celeste. Por isso que Jesus anunciou: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Não vim desmentir os profetas, mas cumpri-los. E vou rogar a meu Pai para que Ele vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, o Consolador que vai revelar toda a verdade e vai relembrar o meu Evangelho. Que a paz de Deus, nosso Pai, nos envolva com muita luz, com muita fé e com muita esperança. Muito obrigado, muita paz a todos.